Rapaziada, então, é o seguinte. Basicamente, vocês vão pegar, vai ter o IP e vai ter a máscara. Ele sempre vai dar assim. Beleza. O IP, vocês vão transformar o IP em binário, como eu fiz aqui, ó. O 10 está em binário aqui, o 0 em binário aqui, o 15 em binário aqui, o 25 aqui. Beleza. A máscara, que é o 23, o que vocês vão fazer? Vocês sempre vão pegar... É 23, então o que vocês vão fazer? Vocês vão dispor 23 uns aqui. Sempre, ó, lembra de fazer correspondente com o IP, tá? Ó, um número embaixo do outro, tá? Uma coisa interessante do IP também que eu não falei é que, assim, por mais que o 10 em binário é quanto? 10 em binário, se vocês fizerem daquele jeito que o Kalin ensinou, vai dar 1, 0, 1, 0. Só que você tem que completar com esses 4 zeros aqui à esquerda, por quê? Porque sempre tem que ser em conjunto de 8, tá? Um conjunto de 8, então sempre lembra isso. Por isso que 0 aqui eu não representei só como 0, eu botei 8 zeros, porque tem que ser em conjunto de 8, só isso. Grava isso, tem que ser em conjunto de 8, tá? Então se o número que você transformou para binário tiver só 4, você sempre completa com zeros à esquerda, a fim desse número ficar com 8 algarismos ali em binário, beleza? Sempre assim, suave. E a máscara, tu vai pegar e tu sempre vai ver o número da máscara, 23. É 23, então eu vou botar 23 uns, tá? Sempre correspondente com o IP de cima, ó, e em divisão de 8 em 8 também, tá vendo? Tá dividido de 8 em 8. Beleza. Ó, acabou aqui. Daqui até aqui, se você quiser contar, você conta. Mas eu botei 23 uns aqui na máscara, daqui até aqui. O resto você completa com 0. Olha como eu completei com 0 aqui à direita, beleza? Nesse caso é à direita, ok? Você completa com 0 na máscara. Beleza. Aí você vai fazer a lógica AND aqui, né? Ó. O AND, lembra que eu até fiz aqui, ó. Só vai dar 1 se os dois forem 1, tá? Em todos os outros casos dá 0. Então só vai dar 1 se os dois forem 1. Então aqui, ó, dá 0. 0 com 1 dá 0. 0 com 1 dá 0. 0 com 1 dá 0. Aqui 1 com 1 dá 1, ó. Então só você fazer a AND de cima com de baixo do IP com a máscara. Isso aqui, esse número aqui embaixo, ele já é o endereço de rede, tá? Já é o endereço de rede, só que ele está em binário. Convertendo para decimal, a gente chega aqui, ó. Isso aqui é o 10, ó. Isso aqui é o 0. Isso aqui é o 14. E isso aqui é o 0 também. Então, isso aqui já é o nosso endereço de rede, bem tranquilo, que é o que eu acho até que ele vai pedir. Agora, o primeiro host ele é bem tranquilo também, que é você pegar o endereço de rede e só somar um aqui no final, beleza? Então, tá vendo que tá aqui, ó, 10.0.14.0, endereço de rede, e o host tá 10.0 também, .14 também, só que aqui é .1, é um a mais aqui, ó, beleza? É só fazer isso no primeiro host, tá? Agora, a quantidade de hosts que eu não vou explicar muito, mas é basicamente o seguinte, é bem simples. É você pegar 2 elevado a quantidade de zeros que você tem aqui, ó. Nesse caso a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então você vai pegar 2 elevado a 9, nesse caso é 9, tá? Não é sempre 2 elevado a 9, é a quantidade de zeros. É 2 elevado a quantidade de zeros. Menos 2. Por que menos 2? Porque essa quantidade de hosts aqui é a quantidade de computadores que você consegue colocar naquela rede, basicamente isso. Eu tenho que tirar 2 de todos esses espaços que eu tenho aqui disponíveis. Por quê? Porque o primeiro espaço sempre está disponível para o endereço de rede, sempre está reservado para o endereço de rede já, o primeiro espaço. E o último espaço sempre está reservado para o broadcast, que a gente ainda vai achar, mas sempre está reservado para o broadcast. Então, por mais que eu tenha 2 elevado a 9 espaços na minha rede, o primeiro sempre está reservado para o endereço de rede e o último sempre está reservado para o broadcast. Então, para saber a quantidade de fato de dispositivos que eu posso conectar na minha rede, eu tenho que pegar esse número total aqui, que é 2 elevado a 9, e diminuir de 2, tá? Para tirar o endereço de rede e o broadcast que já são reservados, não tem como a gente mexer nisso. Então, é basicamente isso, tá? Nesse caso aqui, dá 2 elevado a 9, que dá 512, né? Menos 2, que dá 510. Tá? Beleza, então a gente tem 510 hosts, 510 dispositivos. Essa rede, ela consegue segurar ali, consegue suportar, né? Deu uma gaguejada, mas consegue suportar 510 dispositivos, tá? Nela, basicamente isso. Beleza, agora como é que a gente vai chegar no último host, tá? Último host é o seguinte, ó. O último host é o último dispositivo, sem contar o broadcast, tá? Sem contar o broadcast. O último mesmo vai ser o broadcast, mas é o último dispositivo
que pode ser conectado nessa rede. Basicamente isso que a gente quer. Então o que a gente vai fazer? A gente não tem 510 dispositivos que a gente pode conectar? Tem. Beleza. Então o primeiro está no 10.0.14.1. É só a gente ir aumentando esse número. O segundo ficaria no 10.0.14.2. O terceiro ficaria no 10.0.14.3. E assim sucessivamente. Só tem um detalhe. Como esses números aqui, entre os pontos, são provenientes aí desses números binários aqui, que estão em conjuntos de 8, rapaziada, qual é o máximo, qual é o maior número que eu consigo representar aqui? É se tudo for 1, correto? Todos esses 8 dígitos forem 1. Então, se você pegar um binário que tem 8 dígitos valendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se você for transformar esse binário para decimal, isso aqui vai dar 255. Então, não tem como esse número final, qualquer um desses 4 números, tá? Não tem como qualquer um desses 4 números e nenhum desses ser maior do que 255. 255 é o máximo deles. Por quê? Porque eles são justamente representações decimais de conjuntos de 8 binários. E o máximo disso seria se todos esses 8 binários fossem 1. E aí daria 255 se todos esses 8 binários fossem 1. Então, mas aí, Rafael, aí te pergunto, como é que tu vai fazer? Porque tu tem 510 para botar. E pelo que você falou, tá, o segundo vai ser 10.0.14.2, 10.0.14.3 o terceiro, o quarto 10.0.14.4. Mas tá, o 255 vai ser 10.0.14.255. E o 256 vai ser 10.0.14.256? Não, né? Por quê? Porque eu falei que acabei de falar que nenhum desses números pode passar de 255, porque não tem como. Então, como a gente vai fazer isso? Basicamente, se precisar passar de 255, que nesse caso vai, né? Porque dessa representação aqui do 1 até o 255, a gente só conseguiu colocar 555 hosts, 555 computadores, dispositivos. Mas a gente quer colocar 510, a gente quer colocar todos. Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai acabar aumentando o número anterior, meio que abrindo uma camada nova anterior, tá? Quando uma camada ficar no máximo dela, você sobe a anterior e começa essa camada nova do zero novamente. Então, tipo assim, como eu falei, vamos fingir que a gente está contando de 1 em 1. O primeiro host é 10.0.14.1. Eu estou em busca do último host. O último host vai ser o host número 510, tá? O host número 502 vai ser 10.0.14.2. O host número 3 vai ser 10.0.14.3. Eu quero o host número 510. Qual vai ser o IP dele? Tá. Vai ter o host número 255, que vai ser 10.0.14.255. Até aí tudo bem, porque eu não passei de 255 ainda, mas esse é o meu máximo. E aí, Rafael, como é que eu faço para botar o dispositivo número 256? Porque você falou que cabia 510. Tá. É só você fazer o seguinte, Você aumenta 1 nesse anterior e começa aqui do zero de novo. Então vai ficar o seguinte, 10... O próximo desse, o dispositivo número 256, ele ficaria com a seguinte representação, 10.0.15.0. Agora a contagem é a partir do 15. Eu meio que abri uma nova camada, tá ligado? De contagem. E aí eu posso começar essa aqui atrás do zero de novo. Aí esse aqui é o 256. Esse aqui é o 257, 1. Só que assim, como a gente já fez 255 a partir daqui, e a gente quer 510, quantos faltam? 255 para 510 vai dar justamente 255 também, né? Porque 510 é o dobro de 255. Então, eu preciso botar mais 255 hosts, tá ligado? Então, realmente, o último host, ele seria o 10.0.15.254, tá? Ah, por que não 255? Justamente porque a contagem agora começou no zero, né? Aqui tava seguindo, tipo, o segundo host é o ponto 2, é o 10.0.14.2, porque a contagem aqui, começou no 1. Aí o segundo vai ser, tipo, o primeiro vai ser o ponto 1, o segundo vai ser o ponto 2, o terceiro vai ser o ponto 3, o quarto vai ser o ponto 4. Mas aqui não vai acontecer. Aqui, o primeiro dessa camada 15, percebe o padrão. O primeiro da camada 15 é 0.
O segundo da camada 15 vai ser 1 aqui no final, é só você aumentar 1, né? Vai ser o 10.0.15.1. O segundo vai ser o ponto 1. O terceiro vai ser o ponto 2. Então, o 200, tá vendo que é sempre 1 a menos? O host 4 vai ser o ponto 3. Então, o host 255 dessa camada, que representaria o 510 da rede toda, porque eu já tive 255 na camada 14, mais 255 na camada 15, 255 mais 255 soma 510 hosts. O 255, seguindo essa linha de padrão, seria também 1 a menos, o ponto 254, né? Então é basicamente isso. Então o último host vai ficar 10.0.15.254, tá? E aí o broadcast, ele sempre vai ser 1 a mais do que o último host, tá? Nesse caso deu certinho, calhou de dar certinho, ponto 255, ó, porque é só somar um aqui. Mas vamos supor, vamos fazer uma suposição. Vamos supor que o último host ele deu 10.0.15.255. Quem seria o broadcast nesse caso? Se o último host desse esse. Eu falei que para você achar o broadcast é só você somar um aqui no final, né? Do último host. Mas aqui ficaria como? 10.0.15.256? Não, né? Porque não pode passar de 255. Então, como é que ficaria? De novo, a gente sobe uma camada anterior e começa do zero. O broadcast ficaria 10.0.16.0, beleza? Seria o próximo número depois desse. É basicamente isso, rapaziada. O endereço de rede, eu vou dar uma visão geral aí para vocês. Se quiser tirar um print, sei lá, disso aqui também, ó. Beleza? E é isso.